O guerreiro Calbi o espera para saber o que ele fez do sorriso que morava em teus lábios. A voz do Tabajara enrouquecera. Seu passo inquieto volveu a esmo pela cabana. 31. Iracema cantava docemente, embalando a rede para acalentar o filho. A areia da praia crepitou sob o pé forte e rijo do guerreiro Tabajara que vinha das bordas do mar depois de abundante pesca. A jovem mãe cruzou as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho acalentado e foi ao encontro do irmão. Calbi vai tornar às montanhas dos Tabajaras, disse ela com brandura. O guerreiro anuviou-se. Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche. Araquém teve muitos filhos em sua mocidade. Uns a guerra levou e morreram como valentes. Outros escolheram uma esposa e geraram por sua vez numerosa prole. Filho de sua velhice, Araquém só teve 2. Iracema é para ele como a rola que o caçador tirou do ninho. Só resta o guerreiro Calbi ao velho pajé para suster seu corpo vergado e guiar seu passo tremor. Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. Como vive a estrela da noite, vive Iracema em sua tristeza. Só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto. Parte para que eles não se turvem com tua vista. Teu irmão parte para agradar tua vontade, mas ele voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de teu ventre. Entrou na cabana. Iracema tirou da rede a criança, e ambos, mãe e filho, palpitaram sobre o peito do guerreiro Tabajara. Depois Calbi passou a porta e sumiu-se entre as árvores. Iracema, arrastando o passo trêmulo, acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata. Aí parou, quando o grito da jandaia de em volta com um choro infantil e chamou a cabana, a areia fria onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebera. A jovem mãe suspendeu o filho à teta, mas a boca infantil não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. O sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes que não estancavam dos olhos. Nenhum chegava aos seios onde se forma o primeiro licor da vida. Ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo o mingau para nutrir o filho. Quando o sol dourou a crista dos montes, partiu para a mata, levando ao colo a criança adormecida. Na espessura do bosque está o leito da irara ausente. Os tenros cachorrinhos gruem enrolando-se uns sobre os outros. A formosa Tabajara aproxima-se de manso, prepara para o filho um berço de macia rama do maracujá e senta-se perto. Põe no regaço um por um os filhos da irara. Ele abandona os seios mimosos, cuja teta rubra como a pitanga ungiu do mel da abelha. Os cachorrinhos famintos precipitam gulosos e soam os peitos avaros de leite. Iracema curte dor como nunca sentiu. Parece que lhe exaurem a vida como os seios vão se entumecendo. Apojar afinal e o leite ainda rubro do sangue de que se formou esguicha. A filha mãe arroja de seus cachorrinhos e cheia de júbilo mata a fome ao filho. Ele é agora 2 vezes filho de sua dor, nascido dela e também nutrido. A filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se estancavam, e contudo o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças. O gemido e o suspiro tinham crestado com sorriso o sabor em sua boca formosa. 32. Descamba o sol. Japi sai do mato e corre para a porta da cabana. Iracema, sentada com o filho no colo, banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo. Vendo o animal, fiel mensageiro do esposo, a esperança reanimou seu coração. Quis erguer-se para ir ao encontro de seu guerreiro senhor, mas os membros débeis se recusaram à sua vontade. Caiu desfalecida contra o esteio. Japi lambia-lhe a mão desfalecida e pulava travesso para fazer sorrir a criança, soltando os doces latidos de prazer. Por vezes afastava-se para correr até a orla da mata e latir chamando o senhor. Logo tornava à cabana para festejar a mãe e o filho. Por esse tempo pisava Martim os campos amarelos do Tauapé. Seu irmão Potio, inseparável, caminhava a seu lado. 8 luas havia que ele deixara as praias de Jacarecanga. Depois de vencidos os Guaraciabas na Baía dos Papagaios, o guerreiro cristão quis partir para as margens do Mearim, onde habitava o bárbaro aliado dos Tupinambás. Poti e seus guerreiros o acompanharam, depois que transpuseram o braço corrente do mar que vem da serra de Tanatinga e banha as várzeas onde se pesca o piau, viram enfim as praias do Mearim e a velha tava do bárbaro Tapuia. A raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais amizade dos Tupinambás. Crescia o número dos guerreiros brancos que já tinham levantado na ilha a grande Itaúca para despedir o raio. Quando Martim viu o que desejava, tornou aos campos da Porangaba, que ele agora trilha. Já ouve o ronco do mar nas praias do Mocoripe, já lhe bafeja o rosto o sopro vivo das vagas do oceano. Quanto mais seu passo aproxima da cabana, mais lento se torna e pesado. Tem medo de chegar e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entraram nela. Há muito que a palavra desertou seu lábio seco. Um amigo respeita este silêncio que ele bem entende. É o silêncio do rio quando passa nos lugares profundos e sombrios. Tanto que os 2 guerreiros tocaram às margens do rio, ouvindo o latir do cão que os chamava e o grito de Ará, que se lamentavam. Estavam muito próximos à cabana, apenas oculta por uma língua de mato. O cristão, por uma língua de mato. O cristão parou calcando a mão no peito para sofrear o coração que saltava como o poraquê. O latido de Japi é de alegria, disse o chefe. Porque chegou, mas a voz da jandaia é de tristeza. Achará o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária? Ou terá a saudade matada em suas entranhas o fruto do amor?
O cristão moveu o passo vacilante. De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram sentado à porta da cabana Iracema com o filho no regaço e o cão a brincar. Seu coração o arrastou de um ímpeto e toda a alma lhe estalou nos lábios. Iracema! A triste esposa e mãe só abriu os olhos, ouvindo a voz amada. Com esforço grande, pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai que o olhava estático em seu amor. Recebe o filho de teu sangue. Chegastes a tempo. Meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como as jeticas se lhe arrancam o bulbo. O esposo viu então como a dor tinha murchado seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela como perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de Martim. O terno esposo, em que o amor renascera com o júbilo paterno, a cercou de carícias que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar à vida. O estame de sua flor se rompera. Enterra o corpo da tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre seus cabelos. O lábio emudeceu para sempre. O último lampejo despediu-se dos olhos baços. Poti amparou o irmão em sua grande dor. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro e precioso na desventura. E como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã, quando o broca o cupim. O camucim recebeu o corpo de Iracema embebido de resinas odoríferas e foi enterrado ao pé do coqueiro à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente: Iracema! Desde então os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, se afastavam com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. 33. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Poti com seus guerreiros esperavam na margem do rio. O cristão lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar, a ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal, volta Martim de novo às terras que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias, derramou-se por todo o seu ser um fogo ardente que lhe requeimou o coração. Era o fogo das recordações acesas. A chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa, porque nesse instante seu coração transudou como o tronco do jataí nos ardentes calores e refrescou sua pena de lágrimas abundantes. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco para fundar com ele a maioria dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião de negras vestes para plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco, por isso que estivessem ambos um só Deus, como tinham um só coração. Ele recebeu com o batismo o nome do santo, cujo era o dia, e o do rei, a quem ia servir, e sobre os dois o seu na língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra onde ele viu a luz primeiro. A mairi que Martim erguera à margem do rio nas praias do Ceará medrou. A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem, e o bronze sagrado ressoou nos vales onde rugia o maracá. Jacaúna veio habitar nos campos da Porangaba para estar perto de seu amigo branco. Camarão assentou a tábua de seus guerreiros nas margens da Mocejana. Tempos depois, quando veio Albuquerque, o grande chefe dos guerreiros brancos, Martim e Camarão partiram para as margens do Mearim a castigar o feroz Tupinambá e expulsar o branco Tapuia. Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz, e as verdes folhas de cuja sombra dormia a formosa Tabajara. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. As jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas não repetiam já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. A carta. Ao doutor Jaguaribe. Eis-me de novo conforme prometido. Já leu o livro e as notas que o acompanharam. Conversemos depois. Conversemos sem cerimônia, em toda familiaridade, como se cada um estivesse recostado em sua rede ao vai e vem do lânguido balanço que convida à doce prática. Se algum leitor curioso se puser à escuta, deixá-lo. Não havemos por isso de mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida das salas. Sem mais. Há de recordar-se você de uma noite que, entrando em minha casa, 4 anos a esta parte, achou-me rabiscando um livro. Era isso uma quadra importante, pois que uma nova legislatura, filha de nova lei, fazia sua primeira sessão, e o país tinha os olhos nela, de quem esperava iniciativa generosa para a melhor situação.
Já estava eu meio descredo das coisas, e mais dos homens, e por isso buscava na literatura diversão à tristeza que me infundia o estado da pátria entorpecida pela indiferença. Cuidava eu, porém, que você, político de antiga e melhor têmpera, pouco se preocupava com as coisas literárias, não por menos preço, sim por vocação. A conversa que tivemos então revelou meu engano. Achei um cultor e amigo da literatura amena, e juntos lemos alguns trechos da obra que tinha e ainda não as perdeu pretensões a um poema. É, como vi e como então lhe esbocei a largos traços, uma heróide que tem por assunto as tradições dos indígenas brasileiros e seus costumes. Nunca me lembrara eu de dedicar-me a esse gênero de literatura, de que me abstive sempre passados que foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude. Suporta-se uma prosa medíocre e estima-se pelo quilate da ideia, mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa impingir ao pio leitor. Cometi a imprudência quando escrevia algumas cartas sobre a Confederação dos Tamoios dizer: as tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato, como modesto fruto de suas vigílias. Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si, e tinha já o poema em mão. Várias pessoas perguntaram-me por ele. Meteu-me isto em brios literários, sem calcular das forças mínimas para empresa tão grande que assoberbou dos dois ilustres poetas, tracei o plano da obra e a comecei com tal vigor que levei quase de um fôlego ao quarto canto. Esse fôlego susteve cerca de 5 meses, mas amorteceu, e vou lhe confessar o motivo. Desde cedo, quando começaram os primeiros pruridos literários, uma espécie de instinto me impelia a imaginação para a raça selvagem indígena. Digo instinto porque não tinha eu, então, estudos bastantes para apreciar devidamente a nacionalidade de uma literatura. Era simples prazer que me deleitava na leitura das crônicas e memórias antigas. Mais tarde, discernindo melhor as coisas, li as produções que se publicavam sobre o tema indígena. Não realizavam elas a poesia nacional, tal como me aparecia no estudo da vida selvagem dos autóctones brasileiros. Muitas pecavam pelo abuso dos termos indígenas acumulados uns sobre os outros, o que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto. Outras eram primorosas no estilo e ricas de belas imagens, porém certa rudez ingênua de pensamento e expressão que devia ser a linguagem dos indígenas não se encontrava ali. Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. Em suas poesias americanas, aproveitou muitas das mais lindas tradições dos indígenas e, em seu poema não concluído dos Timbiras, propôs-se a descrever a epopeia brasileira. Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma linguagem clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande estro, o Dr. Bernardo Guimarães. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado e que não é verossímil tivesse no estado da natureza. Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir as ideias em sua língua, embora rudes e grosseiras, dos índios. Mas essa tradução está a grande dificuldade. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua bárbara, e não represente as imagens e pensamentos indígenas, senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu o imagino. Cometendo, portanto, o grande arrojo, aproveitei o ensejo de realizar as ideias que me vagueavam no espírito, e não era ainda plano fixo. A reflexão consolidou-as e rebusteceu. Na parte escrita da obra, foram elas vazadas em grande cópia. Se a investigação laboriosa das belezas nativas, feita sobre imperfeitos e espúrios dicionários, exauriu o espírito, a satisfação de cultivar essas flores agrestes da poesia brasileira deleitava. Um dia, porém, fatigado da constante e aturada meditação ou análise para descobrir a etimologia de algum vocábulo, assaltou-me um receio. Todo esse ímprobo trabalho, que às vezes custava uma só palavra, me seria levado à conta? Saberiam que esse escrópulo douro fino tinha sido desentranhado da profunda camada onde dorme uma raça extinta? Ou pensariam que fora achado na superfície e trazido ao vento da fácil inspiração, e sobre esse logo outro receio. A imagem ou o pensamento, com tanta fadiga, esmerilhados, seriam apreciados em seu justo valor pela maioria dos leitores? Não os julgariam inferiores a qualquer das imagens em voga usadas na literatura moderna? Ocorre-me um exemplo tirado deste livro. Guia chamava os indígenas Senhor do Caminho Piguara. A beleza da expressão selvagem em sua tradução literal e etimológica me parece bem saliente. Não diziam sabedor do caminho, embora tivessem termo próprio coaúbe, porque essa frase não exprimia a energia de seu pensamento. O caminho no estado selvagem não existe, não é coisa de saber. O caminho no estado selvagem não existe, não é coisa de saber. O caminho faz-se na ocasião da marcha através da floresta ou do campo, em certa direção. Aquele que o tem e o dá é realmente senhor do caminho. Não é bonito? Não está aí uma joia da poesia nacional?
pois talvez haja quem prefira a expressão rei do caminho, embora os Brasis não tivessem rei nem ideia de tal instituição. Outros se inclinaram à palavra guia, como mais simples e natural em português, embora não corresponda ao pensamento do selvagem. Ora, escrever um poema que devia alongar-se para correr o risco de não ser entendido, e quando entendido não apreciado, é para desanimar o mais robusto talento, quanto mais a minha mediocridade. Que fazer? Encher o livro de grifos que o tornariam mais confuso e de notas que ninguém lê? Publicar a obra parcialmente para que os entendidos proferissem o veredicto literário? Dar leitura dela a um círculo escolhido que emitisse juízo ilustrado? Todos estes meios tinham seu inconveniente e todos foram repelidos. O primeiro afiava o livro, o segundo truncava em pedaços, o terceiro não lhe aproveitaria pela cerimoniosa benevolência dos censores. O que pareceu melhor e mais acertado foi desviar o espírito dessa obra e dar-lhe novos rumos. Mas não se abandona assim um livro começado, por pior que ele seja. Aí nessas páginas cheias de rasuras e borrões dorme a larva do pensamento, e que pode ser ninfa de asas douradas, sem inspiração fecundar o grosseiro casulo. Nas diversas pausas de suas preocupações, o espírito volvia, pois, ao álbum, onde ainda estão incubados e estarão cerca de 2.000 versos heróicos. Conforme a benevolência e severidade de minha consciência, às vezes os acho bonitos e dignos de verem a luz. Outras me parecem vulgares, monótonos e só menos a quanto a prosa charra tenho eu estendido sobre o papel. Se o amor de pai abranda afinal esse rigor, não desvanece, porém, nunca o receio de perder inutilmente meu tempo a fazer versos para caboclos. Em um desses volveres do espírito à obra começada, lembrou-me da experiência em anima prosaica. O verso, pela sua dignidade e nobreza, não comporta certa flexibilidade de expressão que, entretanto, não vai mal à prosa mais elevada. A elasticidade da frase permitiria, então, que se empregassem com mais clareza as imagens indígenas, de modo a não passarem desapercebidas. Por outro lado, conhecer-se-ia o efeito que havia de ter o verso pelo efeito que tivesse a prosa. O assunto para a experiência de antemão estava achado. Quando em 1848 revi nossa terra natal, tive a ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra literária. Já em São Paulo, tinha começado uma biografia do Camarão. A mocidade dele, a amizade heróica que o ligava a Soares Moreno, a bravura e lealdade de Jacaúna, aliado dos portugueses, e suas guerras contra o célebre Mel Redondo, aí estava o tema. Faltava-lhe o perfume que derrama sobre as paixões do homem e a beleza da mulher. Sabe você agora o outro motivo que eu tinha de lhe endereçar o livro. Precisava dizer todas estas coisas, contar o como e por que escrevi Iracema. E com quem melhor conversaria sobre isso do que com uma testemunha de meu trabalho, a única das poucas que respira agora as auras cearenses? Este livro é, pois, um ensaio ou antes amostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional, e achará aí poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens. A etimologia dos nomes das diversas localidades, exceto o modo de dizer tirados da composição das palavras, são de cunho original. Compreende você que não podia eu derramar em abundância essa riqueza no livrinho agora publicado, porque elas ficariam desafloradas na obra de maior vulto, a qual só teria novidade da fábula. Entretanto, aí de sobra para dar matéria à crítica e servir de base ao juízo dos entendidos. Se o público leitor gosta dessa forma literária, que me parece ter algum atrativo e novidade, então se fará um esforço para levar ao cabo o começado poema, embora o verso pareça, na época atual, ter perdido a sua influência e prestígio. Se, porém, o livro for acoimado de sedice e tedioso, ou se Iracema encontrar a usual indiferença que vai acolhendo o bom e o mal com a mesma complacência, quando não é o silêncio desdenhoso e ingrato, então o autor se desenganará demais esse gênero de literatura, como já se desenganou do teatro. E os versos, como as comédias, passarão para a gaveta dos papéis velhos, relíquias autobiográficas. Depois de concluído o livro, e quando o reli já apurado na estampa, conheci que me tinham escapado os senões que poderia corrigir se não fosse a pressa com que o fiz editar. Nota algum excesso de comparações, certa semelhança entre algumas imagens e talvez desalinho no estilo dos últimos capítulos que desmerecem dos primeiros. Também me parece devia conservar aos nomes das localidades sua atual versão, embora corrompida. Se a obra tiver segunda edição, será escoimada destes e de outros defeitos que lhe descubram os entendidos. Agosto de 1865, José de Alencar. Dados biográficos. José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, Ceará, em 1829. Era filho do senador José Martiniano de Alencar, ex-padre e vulto de projeção da política liberal. Em função do cargo político do pai, ele acompanhou a família quando se mudaram para a corte, onde recebeu educação primária e secundária. Cursou direito em São Paulo de 1845 até 1850. Após se formar, começou a trabalhar como advogado no Rio de Janeiro, mas sua grande paixão era a literatura. Atuou como cronista do Correio Mercantil na coluna O Correio da Pena em 1854. Posteriormente, trabalhou como redator do Diário
Diário do Rio de Janeiro sob o pseudônimo de Ig. Escreveu poemas e os primeiros romancetes, 5 Minutos, em 1856, A Viuvinha e o romance indianista O Guarani, em 1857. Após a morte de seu pai, ingressa na política elegendo-se deputado provincial pelo Ceará, ocupando a pasta da Justiça de 1868 a 1870. Durante a década de 1860, ele escreveu As Minas de Prata, de 1862 a 1864, Lucila, em 1862, Diva, em 1864 e Iracema, em 1865. Na década de 1870, destacam-se O Gaúcho e A Pata da Gazela, em 1870, Sonhos de Ouro e Tio, em 1872, Alfarrábios, O Ermitão da Glória, O Garatuja e A Alma de Lázaro, Crônicas, e Guerras dos Mascates, em 1873, O Birajara, em 1874, Senhora, O Sertanejo e O Jesuíta, Teatro, em 1875, quando afasta-se da carreira literária em meio a muita polêmica causada por suas obras. Em 1877, na Europa, buscou a cura de sua doença, a tuberculose, mas não logrou êxito, vindo a falecer no mesmo ano. Após a sua morte, foram publicadas Encarnação e Como e Por que Sou Romancista, em 1893. A sua vida política foi em contraposição às teses defendidas pelo pai, assumindo posições retrógradas em relação à abolição da escravatura. Quando caiu em desprestígio, saiu da vida pública e voltou a dedicar-se à literatura até o fim dos seus dias. Então vamos lá. Romances urbanos. Vamos lá. Obras. Romances urbanos. 5 Minutos, 1856. Viuvinha, 1860. Lucila, 1862. Diva, 1864. A Pata da Gazela, 1870. Sonhos de Ouro, 1872. Senhora, 1875. Encarnação, 1893. Póstumo. Romances históricos ou indianistas. O Guarani, 1857. Iracema, 1865. As Minas de Prata, 1865. Alfarrábios, Crônicas, 1873. Ubirajara, 1874. Guerra dos Mascates, 1873. Romances regionalistas, O Gaúcho, 1870, O Tronco do Ipê, 1871, Tio, 1872 e O Sertanejo, 1875. Convite à leitura. Este romance é uma das obras-primas de José de Alencar. Ele tem capacidade de levar o leitor mata adentro para mostrar os seus povos, os seus mistérios, os seus segredos, além de hábitos e costumes que não fazem parte da nossa rotina. A obra Iracema foi construída como um dos pilares estruturais da nossa cultura, a tradição dos nativos da terra. Entretanto, para que a nossa independência tenha legitimidade, é indispensável que se apague os traços que nos ligam à dominação portuguesa. A nova identidade ocorre com o nascimento de Moacir, filho do sofrimento que traz a dor dos filhos da terra, bravos, fortes, mas impotentes ante a sedução do dominador cristão. A beleza da obra pode ser observada em muitos aspectos, tais como a apresentação da personagem principal, a Virgem dos Lábios de Mel, página 11, que traz em seu corpo a beleza dos nativos da terra, cabelos mais longos que seu talhe de palmeira e destreza maior que a da ema selvagem. Essa é uma das muitas peculiaridades e riquezas da terra, que faz com que tenhamos uma personalidade própria, distinta do colonizador português. O tempo não é contado pelo relógio, dias e meses. Em lugar destes, há os sóis, as luas, as estações do ano, as floradas das árvores e os frutos que fornecem todo o alimento necessário tanto para a força do corpo como para a cura do espírito. Iracema, mais bela de todas as mulheres, detentora dos dos principais segredos, que desvenda os mistérios do que é conhecido pela razão e o coração, torna-se protetora do desbravador Martim, que se perde na floresta. O destino, implacável como o tempo, transforma os sentimentos em algo que ultrapassa a fronteira do simples cuidado com o hóspede inesperado. Em meio aos perigos naturais, há ainda a ação dos povos, que lutam entre si para provar a valentia que serve de pano de fundo da história de amor antológica. Isto é, procura-se explicar didaticamente quem nós somos e qual é a nossa cena de povo aguerrido e forte. Martim faz a família de Iracema a sua, a causa de seu povo e a sua causa. Iracema dirige-se ao seu esposo, não esquecendo de sua religião, e por essa razão Martim é chamado de o cristão. O sacrifício de um dá a vida para muitos, eis o nascimento da nação brasileira. Hoje, embora a consciência da tolerância das diferentes culturas esteja bem mais madura, muitos crimes e desrespeitos ainda são cometidos contra os povos indígenas. A obra sensibilizará nossos jovens para convivências mais harmoniosas com o meio em que vivemos e com os moradores da mata. Há vários elementos da cultura indígena que podem nos mostrar como é possível viver de uma maneira harmônica em nosso meio. Mais do que uma declaração de amor ao estado do Ceará, aos seus primeiros habitantes e às suas paisagens, a obra é uma viagem pela parte da Mata Atlântica, que não mais existe. Quem ama, cuida. Oxalá, a leitura do romance o faça viver também uma história de amor, mas com nossas origens. Palavras finais. José de Alencar já tinha, em parte, consciência do legado linguístico que sua obra passaria a representar, contribuindo grandemente para a nossa autonomia cultural em relação à cultura lusitana. Não temos dúvida de que a obra se tornou fundadora da língua portuguesa escrita no Brasil. A incorporação de diversos termos de uso corriqueiro ao nosso vocabulário é o atestado do nascimento de um novo povo e de uma nova cultura. Assim passamos as nossas às suas palavras. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades da vida. Fecha aspas. Bom, é isso daí, pessoal. Essa foi a leitura aí do livro Iracema, de José de Alencar. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse meu trabalho aqui.
Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!